pessoal ainda está se cumprimentando. Na semana passada, queridos, nós começamos a falar aqui sobre anarquia e reino de Deus. E eu mostrei aqui por A mais B, obrigado, que anarquismo não tem nada a ver com vandalismo, não tem nada a ver com caos, com bagunça, com desordem, muito pelo contrário. É óbvio que nós não podemos misturar o reino de Deus com nenhuma ideologia. Todas as ideologias, todas elas, têm suas virtudes, mas têm também suas vicissitudes, suas qualidades, seus defeitos. Por isso que eu insisto sempre com vocês que não devemos comprar pacotes fechados. É importante você abrir o pacote e examinar item por item. Como diz o apóstolo Paulo, a gente examina de tudo, mas só retém o que for bom. E o anarquismo, na verdade, é uma ideologia. E talvez, dentre todas as ideologias, seja a que mais se aproxima da proposta do reino de Deus. O próprio termo anarquismo, esse prefixo a, é um prefixo de negação, não. E o arque, de onde vem o anarquismo ou a anarquia, significa governo. Então, anarquismo é ausência de governo. Nós mostramos aqui várias passagens bíblicas comprovando que nós estamos caminhando para isso. Glórias a Deus. O governo, digamos que é um mal necessário, mas que já já vai deixar de ser necessário. E há uma analogia que eu sempre recorro, que nos ajuda a compreender. Os teólogos se referem ao momento em que o homem se rebela contra Deus como sendo a queda. Quer dizer, a humanidade estava num patamar de comunhão com o seu Criador, quando de repente ela adere ao motim de Satanás, ela se rebela contra Deus e cai. Então imagine você que essa queda tenha provocado uma fratura. Nós somos membros de uma raça fraturada. E como é que Deus ele restaura a nossa condição, o nosso estado original? Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de terem fraturado um osso. Eu nunca cheguei a fraturar propriamente, mas não faz muito tempo eu levei uma queda aqui no púlpito, atendendo uma pessoa, querendo dar mais atenção a ela. Eu fui descer do púlpito, pisei em falso. O meu pé, eu acho que o esquerdo, se não me falha a memória, entrou. E eu amarguei 2 meses tendo que usar bota ortopédica, não podendo pisar, passando o dia com as pernas para o alto, até que o nervo que se deslocou provavelmente voltasse para o lugar. Mas quando você fratura, geralmente o que o médico faz? Ele coloca uma tala, e aí envolve de ataduras ou de gesso, para que ela não saia do lugar. Porque é importante imobilizar aquele membro que foi fraturado para que o osso calcifique. Depois de calcificar, pronto, não precisa mais da tala. A nossa queda não apenas ela comprometeu a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com o outro. Daí Deus estabelecer o princípio de autoridade.
Você vê que a partir da queda é que Deus diz que Adão seria a cabeça da mulher. Ele não diz isso antes da queda. Então, a partir da queda, o homem passa a ter primazia sobre a mulher. Autoridade e hierarquia. E isso vai se refletindo em todas as relações sociais. Mais adiante, vão surgindo as tribos, vão surgindo os reis, os generais. Mas a partir do momento em que nós somos restaurados, nós não necessitamos mais da tábua. Compreende o que eu estou dizendo? É claro que nós ainda estamos em processo. Ainda não dá para viver hoje totalmente sem que se esteja sujeito a uma autoridade. Todavia, Deus estabelece em Cristo um novo tipo de autoridade. Não é mais aquele, é outro. Não é aquela autoridade que exerce domínio, controle, é aquela autoridade que exerce cuidado, é outro paradigma. Jesus disse aos discípulos que entre nós não seria como no mundo. No mundo, aquelas pessoas que se arrogam no direito de exercer autoridade sobre outras, elas o fazem no afã de controlá-las, manter as rédeas, o controle. Poder e controle é o binômio da autoridade exercida lá fora. Mas no contexto do reino de Deus, você troca o poder pelo amor e troca o controle pelo cuidado. Então aqui, por exemplo, como bispo da igreja, eu sou visto como uma figura de autoridade. Mas eu não tenho o direito de usar essa autoridade para submetê-la aos meus caprichos, para dominar sobre ninguém. Deus me colocou nessa posição para que eu cuidasse de pessoas, e não para que eu me locupletasse delas. Mas eu tenho que entender que mesmo essa posição que eu exerço hoje, ela tem prazo de validade. Por enquanto. Porque quando chegarmos à plenitude, não haverá necessidade de pastores, de bispos, de governantes, de nada. Então, quando Jesus diz, por exemplo, que no reino dos céus, homens e mulheres não se dão em casamento, é porque acabou a hierarquia, não tem mais essa coisa de marido é o cabeça da mulher. No reino dos céus, como assim? Não haverá a menor necessidade de ninguém exercendo primazia sobre outra pessoa. Bem, mas daí, nós nos deparamos com uma das passagens mais mal compreendidas, eu até diria problemáticas, pelo menos no que tange a esse assunto. Romanos capítulo 13. Se é verdade que a proposta do reino é uma proposta anárquica, então por que Paulo nos diz em Romanos 13 que nós temos que estar todos sujeitos às autoridades governamentais? Não haveria aí uma contradição? Muita gente se baseia nessa passagem das epístolas para justificar uma subserviência do povo para com os governos, para com o Estado. Então a gente tem que aguentar calado e simplesmente obedecer. A gente não pode protestar, a gente não pode sair às ruas, não há lugar para a chamada desobediência civil. Era isso que Paulo imaginava quando ele fez ali aquela brilhante defesa do papel da autoridade? É simplesmente a gente curvar a cabeça e dizer sim, Senhor? Pois vamos averiguar. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 5, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Eu estou lendo aqui a tradução NVI, que é a nova versão internacional, para facilitar a compreensão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Você lembra de Jesus, por exemplo, dizendo a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fosse dada.
Então Jesus reconhece em Pilatos uma autoridade. Pilatos havia acabado de dizer: você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou mandar te crucificar? E Jesus responde: você tem esse poder, essa autoridade, porque veio de cima. A fonte de toda a autoridade é o Senhor. Mas ouça o que vai dizer: portanto, aquele que se rebela, aquele que se insurge contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. Epa! E agora, hein, gente? Tem que obedecer cegamente? Não importa que ordem tenha sido dada, mesmo que não faça qualquer sentido. Então, se a autoridade vem e te dá uma ordem, vai lá e mata seu filho, você vai lá e mata seu filho. Nem tudo que é legal, nem tudo que é amparado por lei, significa que seja justo. O nazismo era legal e tirou a vida de 6 milhões de judeus. Muitas leis que estão aí fogem completamente ao espírito proposto no Evangelho. Eu devo me submeter cegamente a essas leis? Insurgir-me contra elas seria o mesmo que me insurgir contra Deus? E diz mais aqui. Devagarinho a gente vai cavando, ok? E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Não está se falando aqui de condenação eterna, está se falando aqui das sanções, das penalidades que sofrem aqueles que se insurgem contra qualquer autoridade. Então, se a polícia, se o policial te manda parar e você não para, ou se você para e resolve desacatá-lo, você vai preso por desacato à autoridade, ou não é? Mesmo que você esteja coberto de razão. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Então você está com um documento do seu carro em dia, o PVA pago, a sua habilitação não está vencida. Você passa numa blitz, numa boa, você não tem o que temer. Em tese, né, gente? Em tese, você não tem o que se preocupar. Ô doutor, sua habilitação, por favor, está aqui, senhor. Documento do carro, está aqui, senhor. Está tudo certinho? Vai com Deus. Mas se você está errado, não adianta, meu irmão. Você pode tremer, você está errado. Vai ter que arcar com as consequências do seu erro. Você quer viver livre do medo da autoridade? É a pergunta que Paulo faz. Você quer andar, transitar livremente, sem se preocupar com onde ou não tem blitz? Eu estou usando a blitz como exemplo, mas é claro que eu poderia usar aqui exemplos, né? Procure andar correto. Dentro da lei. Pague o que tem que ser pago. Faça o que tem que ser feito. Faça a vistoria anual do seu carro. E você não tem com que se preocupar. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Quer dizer, Paulo enxerga o Estado não apenas como um elemento repressor do mal, mas também encorajador do bem. Eu quero que você entenda que o que Paulo está colocando aqui para nós é um estado ideal. Não se espera que apenas que nós nos sujeitemos às autoridades, mas também que estas autoridades sejam exercidas de acordo com esse ideal. Encorajar o bem. Será que é o que nós temos visto? O bem tem sido encorajado? Ou quem se dá bem é justamente aquele que burla o sistema? Ou que tem sido encorajado é a corrupção devido à impunidade? É um caso a pensar, né? Aí diz mais: pois é serva de Deus para o seu bem. A autoridade é serva de Deus, portanto ela não age com autonomia. Ela vai ter que prestar contas a quem? A Deus. Mas se você praticar o mal, tenha medo, bota a barba de molho, irmão. Pois ela não porta a espada sem motivo.
É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Vocês viram o que aconteceu no estado do Espírito Santo esses dias. E por muito pouco não acontece aqui no Rio. Misericórdia, gente. Você já pensou? O Espírito Santo, em comparação ao Rio, é um ovo. O Rio é muito maior. São 16 milhões de habitantes. Você já pensou esse estado sem o aparato policial na rua, gente? Aí você começa a pensar, cara, será que o nosso povo só é honesto por medo de ser preso? Que honestidade é essa, gente? Que só funciona à base de coerção. Então ainda não chegamos ao estágio de consciência na sociedade humana, onde possamos prescindir da figura da autoridade, infelizmente. Na hora que você precisa, quem é que você busca? O policial. Mesmo sabendo que, infelizmente, muitos deles, a gente não pode generalizar, óbvio, mas muitos deles não são corretos. Mas aquele uniforme ainda tem um peso. Aquela insígnia ainda tem um peso. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. É necessário. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E aqui Paulo começa a trabalhar essa questão. Quer dizer, nós estamos caminhando, a humanidade está caminhando para um estágio onde o nosso comportamento não vai depender de coerção, não vai depender de nenhum aparato policial, bélico, não vai depender de nenhuma autoridade nos dizendo o que é certo ou errado. Nós estamos avançando rumo à era da consciência, da autogovernança. Eu mostrei aqui a vocês que Israel viveu um período de 349 anos numa verdadeira anarquia, onde cada um fazia o que era reto aos seus olhos, e o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Imagine agora. Imagine agora. Agora vamos imaginar se nós trocássemos nesta passagem o termo autoridade por nomes de pessoas que exerciam autoridade na época em que Paulo escreveu isso. Paulo viveu sob Nero. Nero foi o imperador mais sanguinário que houve em Roma. Foi Nero que começou a perseguição aos cristãos. A história conta que Nero queria muito reformar Roma, mas ele se deparava com uma resistência por parte do Senado. O que ele fez? Ele mandou incendiar Roma, enquanto ele tocava uma lira. Quando Roma já estava tomada, ele acusou os cristãos. Foi aí que começou a primeira grande perseguição aos cristãos. Isso foi na época de Paulo. Ele jamais ia dizer, fui eu mandei incendiar a cidade. Não, ele disse, foram os cristãos. E sabe o que ele fez com os cristãos? Os cristãos foram condenados a serem queimados vivos, amarrados nos postes da cidade. Será que Paulo, quando disse que nós devemos nos submeter a toda a autoridade, ele estava pensando nela? Na figura de Nero? Então, vamos trocar. Vamos tirar autoridades e colocar Nero e Herodes. Herodes. Não houve só um Herodes. Era uma dinastia de Herodes. Então teve o Herodes que mandou matar as criancinhas. Imagine, né? Teve o outro Herodes que foi comido de bicho porque não louvou ao Senhor. Queria para si todas as glórias. Então cada Herodes era pior do que o anterior. Teve o Herodes que mandou arrancar a cabeça de João Batista. Olha como é que fica o texto que nós acabamos de ler. Todos devem sujeitar-se a Nero e Herodes.
pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra Nero e Herodes está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois Nero e Herodes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Será? Os cristãos que foram condenados sobre Nero foram porque praticavam o mal? As crianças que foram mortas por Herodes foram mortas porque praticavam o mal? Vamos imaginar aqui uma outra hipótese, mais recente. Esquece Nero, esquece Herodes. Vamos imaginar Hitler. Ou Hitler não era uma autoridade? Führer. Amado, endeusado, idolatrado pelos alemães da sua época. Queria fazer da Alemanha um império mundial. Mandou para as câmaras de gás 6 milhões de judeus. Você acha que Paulo teria dito: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao Hitler como superior, quer aos governadores? Aliás, eu aqui peguei a passagem de 1 de Pedro, que é outra passagem também correlata a Romanos 13. 1 de Pedro 2, do 13 ao 17. Onde você vê Hitler, na verdade, Pedro disse ao rei. Será que Pedro teria dito a mesma coisa acerca de Hitler? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao Hitler como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai a Hitler. Heil Hitler. Porque era assim que Hitler era honrado, ainda é hoje, e o nazismo está voltando a crescer, inclusive no Brasil, chamado neonazismo. E atrai assim de jovens, gente. O que mais me assusta é que essa ideologia nefasta, maldita, exerce fascínio sobre os nossos jovens, principalmente meninos. Principalmente meninos. Se acontecer de na próxima eleição nós elegermos um nazista, um fascista, um fascínora, um sanguinário, nós devemos nos submeter cegamente a esta autoridade, porque foi instituída por Deus. Era nisso que Paulo estava pensando. Porque se era, o primeiro a se insurgir foi Paulo, porque o evangelho foi proibido pelas autoridades e Paulo continuou pregando. Então Paulo é rebelde. Sob ordem de Nero, Paulo foi decapitado em Roma. E aí, Paulo, não funcionou? Você não disse que só quem faz o mal que deveria ter medo? Que a espada da autoridade só vem sobre quem faz o mal? Que mal Paulo fez depois de convertido? Então eu estou mostrando aqui a vocês que o que Paulo tinha em mente é um estado ideal. E nós devemos nos submeter às autoridades até que elas sejam exercidas de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Um dos conceitos que precisam ser resgatados urgentemente é o da desobediência civil. Martin Luther King só conseguiu promover os direitos civis dos negros americanos porque ele peitou o sistema e convocou multidões à desobediência civil. Se ele houvesse sido um cordeirinho subserviente, ele não teria feito o que ele fez. O Deus da Bíblia, queridos, é o Deus dos rebeldes. Ser cristão é ser um rebelde.
é ser um insurgente, é ser um subversivo, um revolucionário. Não tem meio termo. Eu não consigo crer num cristão que seja apenas uma ovelhinha de um rebanho domesticado pelo sistema. Só sabe balançar a cabecinha assim. Que não consiga pensar por si mesmo. Mesmo que a figura da autoridade seja estabelecida por Deus, nem sempre aquele que a preenche foi instituído por Deus. Entendo o que eu estou dizendo. Veja, por exemplo, o caso de Saul. Quem instituiu Saul, rei de Israel? Não foi o Senhor. Houve até uma concessão da parte de Deus. Tanto que o povo insistiu. Então tá, é o que vocês querem? Toma. Nós, por exemplo, vivemos uma democracia. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Tem um ditado no latim, vox populi vox Dei, vox Dei, vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas nem sempre é. Nós somos manipulados o tempo inteiro pela mídia. Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes, excetuando todos os demais. Isso quer dizer que a democracia ainda é o melhorzinho. Mas não coloque toda a sua esperança no processo democrático, não, porque ele está contaminado. Ele está contaminado. Malcolm X, que foi contemporâneo de Martin Luther King, na sua luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, ele dizia: se nós não tomarmos os devidos cuidados, os jornais nos farão odiar aqueles que lutam em nosso favor. E é verdade. E é verdade. Esse governo impostor que está aí atualmente está pagando youtubers, que são os meninos, os rapazes, mal tiraram as fraldas, e que produzem lá uns videozinhos de internet muito populares, e agora estão sendo pagos com o dinheiro do governo, dos cofres públicos, para defender essa reforma medíocre que está sendo feita no ensino médio do Brasil. Uma vergonha que estão fazendo. Tudo que foi feito nos últimos tempos no Brasil foi visando o que está acontecendo agora. Tirar direitos trabalhistas, reformar o ensino para tornar a massa uma massa de idiotas, de gente que não pensa por si mesmo, porque é mais fácil de ser manipulada. Por isso que tiraram filosofia, tiraram sociologia e vão tirar mais coisas. Querem uma meninada que não sabe o que é geografia, que não sabe o que é história, que não sabe nada, não tem senso crítico. E eu vou ter que me submeter cegamente a isso. O meu papel como pregador do Evangelho é denunciar o erro, venha de quem vier. É por isso que eu não posso fechar com nenhuma ideologia. Eu tenho que estar fechado com o Evangelho. Eu não posso ter rabo preso nem com A nem com B. O que está errado tem que ser denunciado. Eu não posso morrer de amores por nenhum sistema, nenhuma ideologia, nem partido. Eu estou falando eu, enquanto ministro do Evangelho, para que eu possa apontar o erro e buscar o erro. Veja o que diz a palavra de Deus em Oséias 8,4. O Senhor falando pelos lábios do profeta: eles instituíram reis sem o meu consentimento e escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si e para a sua própria destruição. Como é que você combina isso com Romanos 13? Se toda a autoridade é instituída por Deus. Mas Paulo está pensando não na pessoa que está exercendo a autoridade, mas a autoridade em si. A gente erra. Você nunca se arrependeu de um voto? Eu já. A maioria do nosso povo nem lembra em quem votou nas últimas eleições. A pessoa decide em quem vai votar a caminho da urna. A caminho da urna. Ah, o primeiro santinho que me der é ele que eu vou votar. E
depois a gente quer que haja uma mudança, gente. Com essa Assembleia Legislativa que está aí, que hoje conseguiu passar a venda, a privatização da SEDAI a preço de banana. E o pior não é isso, é que esses caras fundam verdadeiras dinastias. O cara vai ficando velho, aí coloca o filho. É o mesmo sobrenome. E as pessoas continuam elegendo. É gente que está no poder desde a época das capitanias hereditárias. E vão continuar no poder. E quem nos coloca nós e a gente vai colocar conta em Deus? Ah, porque Deus foi que escolheu fulano de tal. Não. Quem escolheu fomos nós. E quem se estrela? Jeremias, capítulo 27, versos 5 ao 6, e depois o verso 17. Olha o que o Senhor diz, você vai entender isso, é extraordinário. Essa passagem elucida muita coisa. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E eu a dou a quem eu quiser. Ok, ele tem direito, né? Ele é o Criador. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Repare nisso. Nabucodonosor era um rei pagão. Servia a um panteão de deuses. Havia um sincretismo enorme na Babilônia. Era Deus para todo gosto. E ainda assim, Deus o chama de meu servo. Em que sentido Nabucodonosor era servo de Deus? Ele estava cumprindo um propósito, um desígnio divino, ainda que não tivesse consciência disso. Eu disse aqui que há pessoas que chegam ao poder não por Deus tê-las escolhido para aquilo. Todavia, ninguém chega ao poder sem a permissão de Deus. Ninguém. E se Deus permitiu, de alguma maneira, serve a um propósito. Inclusive ao propósito de nos ensinar a voltar melhor. Deus permite que colhamos aquilo que nós plantamos, para ver se na próxima a gente acerta. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. E ele diz no verso 17: sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria essa cidade ficar em ruínas? É interessante porque Jeremias foi o único cara, o único dos profetas, eu até o chamaria de último dos moicanos, que profetizou o que ninguém mais tinha coragem de profetizar. A maioria dos profetas se vendeu. Se vendeu. Profetizava o que o povo queria. Jeremias não. E ele diz: olha, gente, Deus entregou tudo na mão do rei da Babilônia. Ele vai chegar, ele vai se apropriar da cidade, ele vai levar o seu povo cativo para a Babilônia. É melhor a gente não resistir, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Vamos nos sujeitar. Só que você não pode pegar um caso e transformá-lo numa regra geral. Aquilo aconteceu naquele momento, servia a um propósito. Não significa agora que eu seja obrigado a me submeter a qualquer déspota que aparecer no caminho. Quando Hitler estava no poder, um pastor luterano chamado Bonhoeffer participou de uma conspiração para matá-lo. Bonhoeffer foi um dos homens, uma das mentes mais lúcidas do protestantismo alemão. Leia, procure se inteirar sobre Bonhoeffer. As cartas que ele escreveu da prisão são verdadeiros tratados teológicos. Ele era brilhante.
Mas quando ele percebeu o mal que Hitler representava para o seu próprio povo, ele disse não. Enquanto a maioria dos pastores estava aderindo, estava lá, ah, Hitler! Ele se insurgiu e pagou com a vida. Ele foi fuzilado no Paredão. Para mim, é um dos meus heróis dentro da história do protestantismo. Então, se há um governo tirano, alguém tem que se insurgir. Alguém tem que denunciar a tirania. Aqui no Brasil, por exemplo, assistam ao filme Batismo de Sangue. Quando aconteceu o golpe em 64, alguns poucos padres e pastores se uniram contra o golpe militar e pagaram com a própria vida. Entre eles, o Frei Tito, irmão do Frei Beppe. Ele foi tão torturado, mas tão torturado, que no final, quando ele conseguiu fugir do Brasil, onde ele estava, ele não aguentou e se suicidou. Ele era assombrado pelas sessões de tortura que ele sofria. Alguns pastores simplesmente desapareceram. Até hoje não se sabe o paradeiro deles. Porque não curvaram a cabeça para aquilo. Esses são os meus heróis. Esses eu respeito. Eu não respeito quem se alinha aos poderosos e trai o seu povo e a sua confiança. Eu respeito quem se insurge para manter a coerência com a sua consciência. Quando Paulo disse, irmãos, que os cristãos deveriam se sujeitar à autoridade, quem ainda representava uma ameaça à igreja, à época, eram as autoridades judaicas. A primeira perseguição sofrida pelos cristãos foi por parte das autoridades judaicas. Mais na frente, mais ou menos nessa época em que Paulo escreveu Romanos 13, é que começou a perseguição por parte de Nero, e que resultou na morte de milhares de cristãos. O livro de Apocalipse é talvez o livro mais subversivo das Escrituras. Ele é todo escrito em alegorias, metáforas, figuras de linguagem, porque se caísse na mão de uma autoridade, o portador daquele livro seria condenado à morte. Geralmente as pessoas fazem uma leitura equivocada de Apocalipse, achando que se trata do fim do mundo, de um anticristo que virá, de uma besta que vai emergir não sei de onde. Não é nada disso, gente. Apocalipse está falando do Império Romano. A Babilônia de Apocalipse não é nenhuma cidade, não é Nova York, não é nada disso. Estou dizendo que alguns já andaram imaginando isso, né? Por ser uma cidade muito importante e tal, a nova Babilônia, Nova York, não é nada disso, não é Washington, nada disso. Já eu vou entrar com vocês em Apocalipse. Alguns exemplos de desobediência às autoridades. Êxodo capítulo 1, Hebreus desafiando os decretos do faraó, ordenando o assassinato dos recém-nascidos. As parteiras se rebelaram contra esta ordem do faraó e expuseram suas vidas. Graças a essa desobediência, Moisés nasceu. E se elas houvessem lido Romanos 13, que só seria escrito milhares de anos depois, mas se houvessem lido Romanos 13 e resolvessem obedecer ao pé da letra, Moisés não teria nascido, os hebreus não teriam sido libertos da escravidão. Raabe, está lá em Josué 2, que era uma prostituta, mentindo para o rei de Jericó sobre os espiões hebreus. Como assim? Ela não tem que obedecer às autoridades? Como é que ela mente descaradamente?
Porque se ela entregasse os espias hebreus que estavam escondidos na sua casa, o que teria acontecido? Nem tudo, gente, é preto no branco, não. Há uma área cinzenta aí. Daniel, está lá em Daniel capítulo 3 e capítulo 6. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, recusando-se a cumprir os decretos do rei, isso na Babilônia, e sendo miraculosamente salvos 2 vezes. A ordem do rei Nabucodonosor, a quem Deus chama de servo, a quem Jeremias diz, é melhor a gente se sujeitar e tal. Agora Daniel é cativo, junto com seus amigos, está lá no reino da Babilônia, quando o rei manda construir lá uma grande estátua, e a ordem era que todos se ajoelhassem e adorassem aquela divindade. Os amigos de Daniel disseram, não. Como não, cara? Vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, e daí? Nós devemos lealdade à nossa consciência, não nos lugar. Foram lançados na fornalha, e Deus não livrou. E se eles houvessem lido Romanos 3? E Daniel, que foi lançado na cova dos leões, justamente porque o rei Dario decretou que durante um prazo ninguém poderia rezar, orar a qualquer outro Deus que não fosse a ele mesmo. Daniel ia obedecer uma ordem dessa? Mateus capítulo 2, com os reis magos, que na verdade não eram reis, mas nós os conhecemos assim, né? Vindos do Oriente, desobedeceram às ordens diretas de Herodes. Herodes diz claramente, vocês vão encontrar um menino, legal, voltem aqui e avisem, me dê o endereço, porque eu vou lá prestar minha homenagem. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E se houvessem obedecido? Se houvessem lido Romanos 3, que teria sido de Jesus? É claro, gente, não há nenhum problema em Romanos 3, o problema é a interpretação equivocada que a gente faz. E finalmente, nós tratamos disso na semana passada, Pedro e João escolhendo obedecer a Deus em vez dos homens. Está lá em Atos 5. Vocês estão expressamente proibidos de ensinar nesse nome. Pedro respondeu na lata, não fingiu que ia obedecer não, falou, leva mal não, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não é todo mundo que tem essa coragem, falar isso na lata da autoridade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, Paulo diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todos os homens. Por todos os homens. Pelos reis, quer dizer, inclusive os reis. Por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Veja, se eu sei que o que é votado lá no Congresso afeta diretamente a minha vida, a vida de milhões de brasileiros, ora, eu tenho a obrigação de orar, de interceder a Deus, Senhor, ilumina a mente desses caras. Faça esses caras caírem em si e perceberem que o que eles fazem para prejudicar o povo e a classe mais, menos favorecida, mais necessitada, na verdade eles estão dando um tiro no pé. Não há paz, amados, se não houver justiça. Paz sem justiça é mordaça, é trégua, não é paz. Hoje, por exemplo, quem tem um dinheirinho trata de blindar o seu carro, contratar segurança. Agora está na moda, pastor, contratar segurança, né?
Depois do que fizeram lá com aquele moço em São Paulo, está todo mundo contratando segurança. Silas Malafaia veio no programa dele de televisão, não sei se alguém aqui assistiu, dizendo: se vocês meterem a besta e vir para cima de mim, os meus homens são autorizados a matar, hein? Meu Deus do céu! Na minha época a gente cria muito que os anjos do Senhor receberam ordens para estarem de prontidão, nos protegendo. Por que eu preciso de recorrer ao serviço de um segurança armado? Armado. Mas é claro que num país onde muito se concentra na mão de poucos, a tendência é que a violência aumente cada vez mais. Então, eu devo orar, não é orar só no sentido de: Senhor, abençoa o nosso governador, abençoa o nosso presidente, abençoa uma obra. Senhor, abre a mente desses caras. Estou sendo sincero com vocês, já está abençoado que chega. Senhor, abre a cabeça desses caras, faça esses caras enxergarem que o que eles estão fazendo à nação vai atingir os filhos deles amanhã. É porque eles têm condição. O ex-prefeito do Rio de Janeiro já mudou para Nova York, já colocou seus filhos em escola onde eles pagam 13 mil reais por mês. Eles têm condição. Só que tudo isso passa. Quem imaginaria que a 7ª ou 8ª fortuna do mundo hoje estaria a poucos quilômetros daqui, dentro de uma cela de poucos metros quadrados? Refiro-me ao Ike Batista. Tudo passa. Quem poderia imaginar que o Sérgio Cabral hoje estaria hospedado na cadeia que ele construiu? Tudo passa, gente. Tudo passa. Então é o meu dever orar, interceder, porque eu quero ter vida tranquila. E você? Eu quero viver numa sociedade mais justa. E você? Agora, não basta orar, interceder e não denunciar o que está sendo feito. Alguém tem que meter o dedo na ferida e dizer: isso está errado. Por isso que eu gosto de João Batista. O cara não tinha papas na língua. João Batista peitou Herodes, apontou na cara dele e disse: você está todo errado. Perdeu a cabeça. Mas falou. Mas falou. Que bom que João Batista não leu Romanos 13. Porque seria talvez um caso de velho. Não teria perdido a cabeça. Apocalipse capítulo 17, verso 8. Estamos caminhando para o final. A besta de Apocalipse nada mais é do que uma referência, ora ao imperador, ora ao próprio Império Romano. E diz assim: a besta que viste era e já não é. Os historiadores contam que Nero foi gravemente ferido e conseguiu sobreviver àquela chave. Isso seria uma clara alusão a Nero. E era a besta meio quadrada. O cara era louco barrido, gente. Nero era... Teve outro também, Calígula. Calígula era outro doido barrido, mas Nero... Todavia está para subir do abismo. E vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Em outras palavras, só quem pela saco dessa gente é quem não tem a consciência iluminada pelo Evangelho. Por isso está dizendo: os que não têm um nome escrito no livro da vida, esses ficam admirados. Mas quem tem a consciência iluminada, gente, não sei, não admira essas bobagens, não cai no conto do vicário com facilidade, não, gente. Por isso que Jesus diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Se possível for, é sinal de que não é possível. É óbvio que tem muita gente que professa uma fé em Cristo, mas uma fé alienada.
É o ópio do povo, gente. É o ópio do povo. Religiosidade só produz alienação, essa é a verdade. E a proposta do Cristo para nós não é religiosidade, é espiritualidade. É consciência iluminada. Não é você simplesmente suprimir o seu senso crítico. Sair por aí dizendo, é tudo de Deus, é tudo de Deus. Não. É você saber o que está errado e denunciar. Não ser cúmplice nem conivente. Eu dizia hoje à tarde aqui, há 3 estágios, ou 3 degraus. Há aquele que protagoniza o erro, há aquele que é cúmplice do erro e há aquele que é conivente. Hoje nós temos nas esferas de poder aqueles que são o suprassumo da nossa sociedade. Quem produziu fomos nós. Essa classe política que está aí não veio de Marte, não veio da Suécia. Essa classe política nojenta que está aí veio de nós. Nós produzimos, nós. Nossas famílias produziram. Então nós somos cúmplices. Cada vez que você vota em quem você sabe que só vai chegar lá para te explorar, você está sendo cúmplice, meu irmão. E há aqueles que não são cúmplices, mas são coniventes, fazem vista grossa, sabem a verdade, mas se calam, não querem se comprometer, estão sendo omissos. Tiago disse que a omissão também é pecado. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então não seja protagonista, não seja cúmplice, tampouco conivente. A besta que viste era, já não é. Todavia está para subir do abismo. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Quando virem a besta que era e já não é. Repitam comigo, por favor. Era e já não é. Isso serve para todas as autoridades humanas. Todas são e já não são. Todas têm prazo de validade, queridos. Todas elas. Todas são relativizadas pelo Evangelho. Nenhuma é absoluta, nenhuma. E diz mais. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Parece até que a gente já viu esse filme no Brasil, o Colúmbio, sabe aquele colúmbio de poderosos, para estancar a sangria, sabe? Conjunta, sabe o que eu estou falando? Não. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, uma alusão a Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em outras palavras, João está dizendo, nós não temos o que temer. Nós peitamos o sistema, nós nos insurgimos contra o que está aí, nós denunciamos toda e qualquer intenção malévola, nós nos levantamos contra o status quo, porém temos ao nosso lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele cujo mandato é eterno, aquele que não precisa do nosso voto para se reeleger. E ele diz mais. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, referindo-se à Babilônia, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Quer dizer, Deus já queria julgar a Babilônia. E usou justamente aqueles que exerciam autoridade sobre ela, como instrumentos de juízo sobre a Babilônia. E tenham uma mesma ideia, e que tenha a besta ao seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Em algum Deus deixou escapulir as rédeas da história de suas mãos.
Por mais que os homens se rebelem, por mais que os homens queiram impor a sua própria agenda, Ele segue sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o sétimo anjo, Apocalipse 11, do 15 ao 18, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, como eu gosto dessa passagem, gente, os reinos, ou melhor, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir. Percebe o contraste? Ó, de novo. Com referência à besta, era e já não é. Com referência a Cristo, era, é e há de vir. Esse é o reino de Deus. Não tem prazo de validade. Não é um reino que vai durar 1000 anos. Essa doutrina do milênio está completamente fora do espírito do Evangelho. Ah, por favor, não me chame de herege ainda. Primeiro me ouça. Porque eu estou sendo assistido pela internet. Inventaram uma doutrina de que Jesus vai reinar nesse mundo por 1000 anos. Você pode imaginar um mandato? Quando estiver faltando 3 dias para terminar? Ah, meu Deus, daqui a 3 dias acaba o reino dele. O que vai ser de nós? E o diabo vai ser solto. Ih, rapaz, a coisa vai pegar para o nosso lado. A palavra de Deus diz que ele vai reinar para sempre. Os 1000 anos de que lemos em Apocalipse é tão somente uma figura de linguagem, queridos. Parem de ler Apocalipse ao pé da letra, pelo amor de Deus, é um livro de metáfora. Senão daqui a pouco você vai estar acreditando nesses seriados japoneses, sabe? Ultraman, Ultrasan da minha época, né? Mas aí os mais jovens tem outros aí, o Jasper, sei lá, né? Que vê aqueles monstros, né? Você lê Apocalipse imaginando que vai acontecer isso. Vão surgir monstros cheios de cabeças. Pelo amor de Deus, ninguém é criança aqui. Aqueles monstros de Apocalipse apontam para impérios, mas impérios fadados a desaparecer. Só o reino de Deus é para sempre. Só o reino de Deus. O Império Romano teve hegemonia de 1000 anos. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Napoleão dominou a Europa de tal maneira que Dom João VI, rei de Portugal, teve que fugir para o Brasil para não morrer, para não ir para a guilhotina. Cadê Napoleão? Cadê o império que Napoleão queria construir? Cadê o império de Hitler? Todos desmoronaram. Todos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E para terminar, iraram-se as nações e veio a tua ira. O tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres, completem por favor, os que destroem a terra. E você pensando que Apocalipse falasse de fim do mundo? Quem te contou isso? Deus não pretende destruir a terra. Deus pretende se livrar daqueles que a destroem. E hoje, amados, ninguém destrói mais a terra do que esse sistema capitalista que está lá. A humanidade se tornou um parasita. Onde ela chega para sugar. Nós não respeitamos a criação. E quem não respeita a criação, não respeita o Criador. Esse sistema que está estabelecido no mundo, de hierarquias, de manda quem pode e obedece quem tem juízo, sistema que explora o trabalhador, que suga dele até a sua última gota de sangue,
sistema que se apropria das riquezas da terra. Daqui a pouco você vai ver. Por que eles estão privatizando a SEDAI? Porque já já o mundo vai sofrer uma grande crise. E não vai ser por petróleo, não vai ser por água. O Brasil é dono de uma das maiores aquíferas do mundo. É aquífera que fala ou eu errei? Aquíferas. Falei correto? Não é uma palavra que eu utilize assim com frequência, mas eu acho que eu falei certo. Enfim, o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Aquilo que deveria chegar às nossas torneiras, até gratuitamente, porque é um direito garantido por Constituição. As pessoas acham que privatizando vai melhorar. A Light melhorou, né, gente? Você sabe quantas vezes a luz faltou lá em casa só nesse final de semana? A telefonia, então, depois que privatizou, ficou uma maravilha, né? É só mais cara do mundo. Eu vivi fora e sei o que é telefonia de verdade. Aqui é um lixo. A gente vai reclamar com quem? Com quem? Mas está chegando o dia em que Deus vai trazer juízo àqueles que exploram a terra. Aqueles que não respeitam a criação. Você pode ter certeza disso. Então eu oro pelas autoridades, mas não oro no sentido delas se perpetuarem, não. Eu oro no sentido de que Deus abra a mente dessa gente. Que toda autoridade seja exercida no afã de beneficiar os mais necessitados e não no afã de se completar. Eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão de hoje conclamando-nos a um momento de intercessão. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está aí do outro lado me acompanhando, junte-se a nós nessa oração. Seja você católico, espírita, evangélico, pentecostal, não importa, budista, candomblecista, umbandista, eu quero que você ore comigo. Todos estamos dentro, gente, do mesmo barco. Se pegar para um, pega para todos. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor,